Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você acompanha sempre aqui na TV Diário, pode acompanhar também no YouTube, e no YouTube pode inclusive resgatar, recuperar edições anteriores do Despertar Espírita, sempre com a companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves, é claro, com a sua companhia. Hoje o programa vai ter como tema saúde mental e espiritismo. Qual é a relação do espiritismo com a saúde mental, Jorge Brandão? Bom, agradecendo mais uma vez a todos que nos honram com a audiência, né? Nós estamos aqui para falar de um tema de muitíssima importância e que a doutrina espírita tem muito a colaborar, né? E existe hoje mais de 3.000 estudos científicos que comprovam o benefício da espiritualidade em relação à saúde, tanto física como mental. São todos estudos científicos que estão divulgados e recentemente têm surgido cada vez mais estudos, né? Então, tanto a depressão como a ansiedade são hoje fenômenos aí que são quase de uma pandemia, né? Nós temos um índice muito alto no mundo e no Brasil, né, com hoje, por exemplo, pessoas que foram diagnosticadas com ansiedade. O Jorge está aqui também, que é psicólogo, que trabalha na área, poderá confirmar também, hoje chega a 20 milhões no Brasil. 20 milhões de pessoas ansiosas no Brasil. Isso é quase 10% da população. É a mais ansiosa do mundo. É a mais ansiosa do mundo. E também o caso de depressão, que nós podemos chegar aí mais de 10 milhões, com certeza, né? E outro dado que chama muito a atenção também são os distúrbios do sono, né? Quase 70% das pessoas têm distúrbios de sono, né? Tem dificuldade para dormir, dorme menos de 5 horas, né? Então isso é algo que causa transtornos, vamos dizer assim, distúrbios emocionais, né? Problemas de saúde física e mental. Então a espiritualidade, o espiritismo, ele traz hoje também comprovadamente em pesquisas que mostram essa questão da fé, né? Que o índice por exemplo, de suicídio, né? Vou falar algo aqui que a gente tem estudado, é 4 ou 5 vezes menor em pessoas que são espiritualizadas, né? Então nós temos sim como muito a colaborar, né? Muito a colaborar com essa questão. E vamos falar hoje, até é importante quando a gente fala em religiosidade, espiritualidade, às vezes a gente faz uma certa confusão, né? Porque a religiosidade ou a religião é um grupo de pessoas que seguem uma crença, estão unidos e têm as normas em relação a isso, né? E espiritualidade é a cosmovisão do mundo, né? Como nós internalizamos isso, como nós vivenciamos essa questão da espiritualidade conosco mesmo, né? Uhum. Então é um tema bem abrangente, eu acho que nós temos muito a conversar. E vamos contar hoje bastante com a ajuda do nosso amigo, colega Diógenes, que é psicólogo também, né? E por enquanto era isso que eu tinha para abrir o trabalho. Muito bem, abertos os trabalhos, Márcia. Essa questão da espiritualidade é bastante interessante e é o que realmente faz uma ponte fantástica com a doutrina espírita, né? Porque tu sai daquele conjunto de normas, de dogmas, tu sai do processo da religiosidade, que seria a adesão ou não, dependendo das crenças e das convicções de cada um, e aí tu entra nessa questão realmente da espiritualidade, né? O quanto, de certa maneira, você utiliza de todo esse conteúdo e reage adequadamente a todo esse processo que está posto aí, né? Realmente são as suas reações, a sua adesão de maneira mais íntima, poderíamos assim dizer, de alma, ao processo todo, ao ponto de realmente haver uma mudança comportamental, uma mudança mental, uma postura diferente diante das situações que a vida apresenta, para que você possa se estabelecer com mais equilíbrio, poderíamos dizer, a todos os processos que a vida apresenta, com mais saúde, né? Porque quando a gente fala também de doença mental, de dramas da alma, há uma linha muito tênue entre o que é normal e o que é anormal.
E hoje, com a evolução em todos os níveis, com o número de habitantes na Terra em escala exponencial comparado em outras eras, né? Hoje é um avanço magnífico em todas as áreas, em todos os sentidos, mas em termos populacional também. Então hoje já se vivencia e se depara a ciência médica com situações e contextos que há pouco tempo atrás não se falava, não se tinha. Houve a necessidade de uma pesquisa mais séria, mais debruçada sobre vários aspectos para a gente simplesmente não colocar dentro do mesmo balaio tudo que chega. E houve essa necessidade de maneira natural. A vida se movimentou e obrigou que todos saíssem da zona de conforto em suas pesquisas individualizadas, para que pudesse haver um avanço em várias áreas, para que a gente pudesse hoje ter um diagnóstico, talvez um pouco mais aproximado da realidade daquela alma, daquele espírito, porque realmente, ainda que com todos os avanços que se tenha, não se tem como fechar a questão. E aí, quando entra o espiritismo nesse contexto todo, se percebe que realmente não se tem como fechar a questão. Ainda que tu tenha um diagnóstico aparentemente fechado, adequado ali, se tu vai para uma sessão mediúnica, tu vê que o caso é bem mais complexo. Tu vê que os dramas que aquela alma traz são muito mais complexos. Então, se percebe hoje que se você tratar apenas a patologia, né, como consequência de um processo e não olhar para o espírito, que aí entra todas as doutrinas, todas as filosofias, todas as religiões, a doutrina espírita de um modo geral, que é a que estamos falando nesse momento, de maneira a fazer o seu papel, dar espaço para que ela possa adentrar nesse momento, no tratamento, na profilaxia, né, auxiliando nesse processo, a gente não tem clareza, não tem luz e às vezes nem eficácia. A gente vai passar a vida inteira tratando o corpo e não vai atingir a causa do problema ali, que é às vezes onde o indivíduo vai precisar mexer, né? Diógenes, como alguém que está, digamos assim, nos dois lados, tá? No estudo da doutrina espírita, tá? Com esta visão do que a doutrina espírita oferece, oportuniza e ensina, e aí numa ampliação, como já foi dito pelo Jorge e pela Márcia, o campo da espiritualidade no geral, e trabalha muito com o campo da mente, na condição de psicólogo. Estudioso da doutrina espírita e profissional na prática da psicologia. Quais são os pontos comuns? Onde é que saúde mental se aproxima do espiritismo e onde é que eles se afastam? Pois é. É que assim, a ciência hoje, a neurociência, muitos neurocientistas, eles ainda estão vivendo essa dualidade mente e cérebro. Né? Tanto que muitos neurocientistas vão dizer que quem produz a mente é o cérebro. Que a mente é um produto do cérebro. Quando se fala em consciência, quando se fala em subjetividade, psiquismo, eles botam tudo dentro de um balaio só, que está na mente. Só que quando a gente, por exemplo, vai estudar a doutrina espírita, Emmanuel, André Luiz, quando a gente vai estudar Viktor Frankl, Jung, né, eles vão trazer um terceiro elemento que a ciência ainda não tem considerado, que é o elemento inteligente do processo, que é o espírito. Então, na verdade, é cérebro, que é o hardware, o componente físico, a mente, que é o software, que é o programa, deixando simples para poder entender. E tem o programador, a força inteligente que manipula esses dois e tem poder sobre esses dois, que é o espírito. Então, a ciência não tem ainda como pegar o espírito e colocar no microscópio eletrônico. Então, muitas vezes, ele vai atribuir ou à matéria ou aos padrões mentais o adoecimento do sujeito. Mas aí vem um neurocientista espírita, Nobuo Fakuri, ele tem livros publicados, ele já está bem idoso. Sim. Mas ele vai dizer assim, ele vai dizer uma frase que é bem interessante, ele vai dizer que a mente é um produto de uma atividade metafísica, além da física, que instrumentaliza o cérebro através do livre-arbítrio do espírito. Então aqui ele está deixando bem claro 3 elementos, cérebro, mente e espírito. Tem um comando por trás dessa mente aí. Tem um comando, que é onde entra a doutrina espírita. Né? A doutrina espírita ela vai dizer assim, que toda a psicopatologia, Joana de Ângeles fala isso, está na alma, está nos distúrbios da alma.
nas angústias da alma. E a alma, lembrando, é o espírito encarnado. Por isso que a gente por isso que a gente fala do padrão mental adoecido, porque o espírito em si não adoece. O espírito é uma força inteligente que não adoece. Mas o que ele projeta da vida, as conclusões que ele tira da sua realidade, ele projeta num padrão mental. E é isso que adoece e que gera as psicopatologias. E é claro que isso pode ser, ele pode somatizar isso também na parte física, porque quando ele reencarna, ele traz isso no seu perispírito, ele traz isso no seu arquivo. Então, todos os conflitos que esse espírito tem ao longo das reencarnações, ele vai plasmando no seu perispírito. E quando ele reencarna, ele traz isso para o corpo molda conforme o perispírito, e aí vai trazer uma patogênese, por exemplo, uma patologia, por exemplo. E aí, é claro, muitas vezes é necessário tomar medicamentos, como a esquizofrenia, como a bipolaridade, como a depressão endógena, por exemplo, e até a depressão que não seja, mas ela precisa de medicamento, a depressão que entra no caso de gravidade, ela precisa de medicamento. Então, o espiritismo também não desconsidera a medicina, o tratamento médico, porque às vezes é uma questão fisiológica, da matéria, mas que foi somatizado pelos conflitos espirituais. Sim. Então, a ciência ainda está muito nisso de cérebro e mente, mas o espiritismo, né, e alguns autores da neurociência vêm considerar esse terceiro elemento do espírito. E eu sempre digo assim, quando eu estou na clínica, que eu estou trabalhando, por exemplo, o Jorge aqui é meu paciente, eu não estou atuando na psique dele, eu estou atuando no Jorge, na força inteligente que pode atuar sobre o seu próprio psiquismo, reprogramando, reajustando, ressignificando, e é aí que vai vir a saúde mental dele. Então, é claro que é algo assim que precisa de muito estudo ainda, Sim. mas tem um pouco dessa... Sim, é interessante, colaborando aqui, Jorge, o Dr. Alexandre Moreira, que é um discípulo desse... Do Borfacuri? Facuri, que ele é um médico e tem pós-doutorado, né? Ele é psiquiatra, tem pós-doutorado, e ele tem um grupo, né, muito sério que estuda, né, essa questão da espiritualidade na medicina, e ele já participa dos congressos mundiais, né, quando se trata de espiritualidade, que felizmente estão se abrindo, né, estão se abrindo cada vez mais, né, hoje é uma realidade. E aquela medicina que era considerada alternativa, hoje elas passam a ser integrativa. Né? E o doutor Alexandre fala algo que eu achei muito interessante, ouvindo a entrevista dele, que ele disse que as pessoas têm muitas vezes a tendência de querer simplificar as coisas. Se a pessoa tem fé, não, a minha fé resolve. Né? Se a pessoa é extremamente cética, não, eu tenho aqui a ciência que eu vou resolver. É um lado ou outro. Fica polarizado isso. Então, hoje a medicina está começando a trabalhar pelas pesquisas que estão sendo feitas e por vários médicos, tanto é que os médicos que são espíritas, né, que são como é o nome do grupo? Associação Médica. Associação Médico Espírita. No mundo, tem no Brasil, tem em cada região, cada cidade. São milhares de médicos, assim como os psicólogos espíritas, a Associação dos Psicólogos, são milhares. Então, há hoje uma convergência, felizmente, para essa questão da espiritualidade, né? Mostrando que o cérebro é um instrumento do espírito. Né? E o que a crítica do Dr. Alexander, que ele é especialista e é psiquiatra, ele fala que hoje ainda a maioria, por exemplo, da psiquiatria, age sobre os efeitos, né? E deixa de lado a causa. Né, que a causa é espiritual. Então, quando se soma isso, né, que o Jorge está falando, quando consegue se somar o tratamento da saúde mental, de espiritualidade e junto com a questão cerebral, né, porque como tu falou que pode ser endógena, pode ser sim, né, partindo de um distúrbio orgânico. Né? Isso acontece, não é frequente, mas acontece. Agora, é importante a gente frisar isso, né, que o tratamento tem que ser de forma integrativa. Sabe que, ouvindo vocês e trazendo à memória, né, alguns dos ensinamentos que a gente vai adquirindo pela leitura e pela busca, né, cada vez mais se dá valor às lições de Jesus. Porque Jesus foi tudo. Foi engenheiro, foi arquiteto, foi produtor, foi psicólogo, professor. É quando Jesus diz, está em João, capítulo 16, versículo 33,
No mundo tereis aflições. Pronto. No mundo tereis aflições. Todos nós teremos aflições. De diferentes espécies, de diferentes naturezas, mas teremos aflições. E aí vem as doenças físicas, mentais e de toda sorte. Tá? Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí vem Kardec, né, na Gênese, capítulo 14, em 1868, falando do fluido cósmico universal, que é a fronteira, que é a forma de comunicação entre os vivos e os mortos, ou seja, entre o mundo visível e o mundo invisível, e traz essa questão que o Diógenes há pouco colocou, que para mim eu entendo como uma espécie de ata, né, do espírito, que é o perispírito, que é essa camada que faz a ligação entre o físico e o espiritual, ou seja, esse processo, tudo, eu fiz essa divagação para dizer que tudo passa pelo processo integrativo. E eu, como não sou da área de psicologia e sou apenas um estudante da doutrina espírita, as pessoas recorrem a mim, como recorrem a vocês, mas eu quero ir numa casa espírita para me curar. Eu digo, pode ir, indico várias, quer dizer, todas as casas espíritas, né? A que tenha mais facilidade de acesso, mas não deixa de procurar o profissional, seja médico, seja psiquiatra, seja psicólogo, porque eu tenho essa compreensão de que saúde é o todo, é o físico, mesmo que seja por um momento passageiro, nós estamos aqui de passagem, né? Mas também tem um componente espiritual, mas é preciso esse equilíbrio entre essas forças que nos tornam saudáveis, mais ou menos saudáveis, mais ou menos adoecidos. E aí vem toda essa questão de cada peculiaridade que pode ser estudada na sua especificidade, mas nesse contorno do tratamento integrativo entre corpo, mente e espírito. E dá para a gente dar um exemplo aqui bem simples, Vicente, com o processo da depressão. Por exemplo, se alguém vai procurar tratamento psicológico, por exemplo, né, com uma depressão grave, a pessoa ela chega na tua frente, ela não está acessível cognitivamente. Ela está num estado de vazio, de indiferença, ou muitas vezes de tristeza, que do ponto de vista cerebral, o pré-frontal dela não está funcionando direito, está atrofiado, e a região das emoções negativas está muito inflada. Então o cérebro entende que quando tu está diante de uma ameaça, de uma aflição, de uma situação difícil, tu tem que estar pronto para aquilo ali, para um processo de sobrevivência. Então, quando a pessoa chega na tua frente ali, um dos primeiros, pelo menos na cognitiva comportamental é assim, quando a pessoa chega ali com uma depressão grave, um dos primeiros procedimentos é trabalhar do ponto de vista comportamental, tentar ver a rotina dessa pessoa, como que está sendo o dia a dia dela. Por quê? Porque na depressão a pessoa tende a se isolar muito. E não tem como tu trabalhar a depressão com uma pessoa isolada. A gente disse que no tratamento para depressão precisa do sol. E aí a gente lembra da vitamina D, né? Que quando a vitamina D está muito baixa, dá sintomas de depressão ou de tristeza, de desânimo. Então, assim, o que acontece? Essa pessoa ela vai precisar de um tratamento medicamentoso para poder os neurotransmissores do cérebro, né, aumentarem e essas conexões começarem a acontecer de forma mais eficiente. A partir daí, ela pode ganhar um ânimo, né, uma energia maior, e ela consegue ter mais acesso ao processo psicoterapêutico. O processo psicoterapêutico vai ajudar essa pessoa a lidar com a doença, a lidar com o processo, porque as pessoas em depressão, elas têm uma percepção muito negativa da depressão, e aí a gente fala da resistência, porque a resistência potencializa a psicopatologia. Meu Deus, eu sou um lixo de pessoa, olha a minha vida, eu estou isolado, muitas vezes escorado pelo INSS, ou como é que a gente fala, escorado? Não, claro, muito Encostado. Estou encostado. Isso atinge muito a autoestima da pessoa. A pessoa, ela vê que ela está se sentindo um peso dentro de casa, ela não trabalha mais, ela se sente inútil, então isso atinge muito o lado psicológico dela também. Então, o trabalho psicológico, ele vem nesse sentido, primeiro, psicoeducar a pessoa sobre depressão. O que é a depressão?
Tu sabe, alguém já te explicou o que é isso? E aí tu explica para a pessoa. E ela vai descobrindo que ela tem um poder muito grande em cima da psicopatologia, que 50% do tratamento é ela, né? E aí, como eu digo, eu estou atuando na mente dela? Não, eu estou atuando no ser espiritual, lá na essência, na potencialidade. E ela vai começar também a atuar sobre si mesmo, modificando essa percepção ao longo do tratamento psicológico e ganhando forças para sair. Essa é a parte psicológica. E a parte espiritual? A gente sabe que quando nós baixamos a nossa frequência vibratória, tem muitos irmãozinhos ignorantes, mal intencionados, que eles usurpam as Diz-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Claro. E aí pode vir os processos obsessivos, né? A pessoa já tem uma crença ali porque eu não valho nada, eu sou um lixo, eles vêm e potencializam ainda mais. Às vezes porque tem um vínculo de ressentimento com aquela pessoa, né? Ou às vezes por oportunidade, né? Eu vou aproveitar que ela tá ali com as pernas bambas, eu vou dar uma rasteira. Então, e a questão também da espiritualidade dos benfeitores amigos, que tem médicos e psicólogos lá também. Por que eles não podem atuar no tratamento também? Até mesmo fluídico, né? Para poder ajudar essa pessoa a se reequilibrar. E aí a gente entra na questão espiritual da ciência. A ciência, ela não provou a espiritualidade. Ela não consegue provar que existe a espiritualidade. Ela está conseguindo provar os efeitos de quem acredita. É isso, né? Porque pessoas que têm uma fé, que acreditam numa força maior, num Deus, num Jesus, o que acontece? Elas têm um pensamento mais positivo, elas são menos ansiosas, elas são mais resilientes. Tem até um teste que foi feito, um estudo que foi feito, que o Haroldo Dutra trouxe, que tem 2 inventários, questionários de pesquisa em Harvard, que fizeram uma para buscar o índice de felicidade de alguém e da espiritualidade. E ele disse que no teste que fizeram na pesquisa, com pessoas oncológicas, né, que estavam em processo de cura do câncer, eles aplicaram esse teste. E aquelas pessoas que seguiam alguma espiritualidade, acreditavam na vida após a morte, enfim, os scores de felicidade eram mais elevados comparando com aqueles que tinham maior score de espiritualidade também. Então, diante de vários estudos, estão chegando à conclusão de que pessoas mais espiritualizadas têm uma resposta melhor nos tratamentos, né, medicamentoso, enfim, vários tratamentos, e tende a ter uma vida mais feliz, mais equilibrada. Sim. Então, só para a gente compreender isso, né, que a ciência, ela prova os efeitos da espiritualidade. Mas quando a gente vai para a doutrina espírita, esse campo amplia, e a gente consegue ter um olhar muito mais ampliado, né, e entender que, sim, nós somos espíritos que podemos buscar a nossa própria cura. Porque os exames laboratoriais, né, que hoje são muito modernos, eles colocam imagens coloridas do cérebro e tudo, mas eles não podem dizer, aqui está positivo para depressão. Não mapeia a alma. Não tem como mapear a alma, isso? Entende? Então, por isso é muito importante, Diógenes, isso que tu falou, porque se a pessoa for tratar apenas as causas através da medicação, sem o acompanhamento psicológico e sem a ajuda espiritual, quando ela parar, pode passar vários anos, ela vai estar na mesma situação ou pior. É uma tríade, né? Essa tríade é fundamental. Corpo, mente e espírito. Exatamente. Os três tem que estar... Eu gostaria até no próximo bloco de falar também sobre uma experiência do Dr. Alexander sobre experiências de quase morte. Sim. É muito interessante o trabalho dele, com 200 casos registrados por uma equipe de médicos e psiquiatras, que isso está, hoje já, ele fez um livro que já está em 10 línguas espalhado pelo mundo. Muito bem. EQM, experiência de quase morte, vai ser um dos assuntos na sequência desse tema geral de hoje, que é saúde mental e espiritismo, ou ampliando mais, né, espiritualidade. É o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que agora faz um intervalo, mas já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade para você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais.
30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Seja bem-vindo à UBRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida que você sempre acompanha aqui na TV Diário, também pode acompanhar pelo YouTube, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre a sua companhia. Hoje estamos tratando de saúde mental e espiritismo, saúde mental e espiritualidade. E o Jorge Brandão deixou um gancho aqui no final do nosso primeiro bloco, que é alguma coisa que sempre também desperta muito o interesse das pessoas, que é a EQM, experiência de quase morte. O que é isso? Quais os registros que se tem? E tem também uma outra questão que eu já gostaria de deixar registrado para uma abordagem ainda nesse bloco, que é a questão da esquizofrenia, que é uma das manifestações de, a gente pode chamar de doença mental, Diógenes? Sim. Também? É uma patologia. Patologia. Então, EQM, Jorge Brandão. Bom, um dos maiores especialistas nessa área de experiências quase-morte é o Dr. Alexander, que, como nós falamos, ele tem um pós-doutorado, né? Ele é psiquiatra, tem pós-doutorado, e ele trabalha com equipe de profissionais também, psiquiatras e médicos, num trabalho seríssimo. E ele tem registrado os 200 casos assim, que mais chamaram a atenção dessas experiências. Está no livro ali, Jorge, tu... Já te digo aqui, que é um nome... que a gente recém está conhecendo esse livro e às vezes demora. E esses casos Ciência da vida após a morte. Ciência da vida após a morte. Então, esses casos estão registrados e são casos assim muito convincentes, né? Uhum. Que os médicos não têm o que questionar, né? Alguns exemplos que ele falou nesses casos, por exemplo, de um senhor que estava com morte cerebral, parada cardíaca, morte cerebral, e depois foi ressuscitado, vamos dizer assim, através da massagem cardíaca, choque ali, e quando ele voltou, depois, passado um dia, a enfermeira chegou com aquele carrinho ali, né, e aí ela disse assim, tu pegou meus óculos, eu não achei, não sabe onde é que tá, tu sabe onde é que tá meus óculos? Ela disse assim, por quê? Eu não sei dos seus óculos. Não, mas foi colocado em cima do teu carrinho, né, meus óculos, e quando esse carrinho ficou lá, quando eu saí do meu corpo, eu vi ele em cima daquele armário lá. Opa! Em cima daquele armário. E aí foi lá, o óculos estava lá.
Entende? Então, assim, ó, é uma experiência fora do corpo, no momento que o cérebro está parado, né? O cérebro está sem nenhum sinal, né? Então comprova que o cérebro é um instrumento da nossa alma, da nossa psique, da nossa mente, né? Então há que separar essas questões. Por isso é muito importante, né? Que mente, consciência e alma estão à parte do que é material. Né? Então, essas são 200 casos, é muito interessante, né? Eu já traduzido em várias línguas, né? E as experiências do Dr. Alexandre, que ele é médico, psiquiatra e é espírita, mas ele faz questão de trazer um grupo de profissionais com ele para que não haja nenhuma tendência. Ele quer o trabalho dele é muito semelhante de Kardec. Ele quer provar que tentar achar uma prova que não é, mas é. Entende? Que as coisas são assim. E falando em Kardec, é bom a gente lembrar que em Obras Póstumas, Kardec fala o seguinte: o espiritismo bem compreendido e, sobretudo, bem sentido é o melhor antídoto contra a loucura e o suicídio. Claro que naquela época a palavra loucura não existia ainda essa amplitude, né, das doenças mentais, dos distúrbios mentais, então se usava o termo loucura, né? Então o espiritismo realmente, ele bem compreendido, como diz Kardec, bem sentido, ele nos traz o que é muito importante, que é a questão do sentido para viver. Sim. Ele nos traz as respostas que sempre assim, foram curiosidade de todo mundo, né? De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. O que é que estamos fazendo aqui? A grande pergunta. Qual é o sentido da nossa existência? Qual é o sentido dos nossos desafios? Das doenças. Exatamente, tudo isso faz parte, porque nós somos espíritos ainda, vamos dizer assim, estamos num hospital, numa terra que é um hospital, né? Às vezes até pode ser um presídio, mas nós estamos aqui para crescer, para evoluir e para aprender. Então, quando nós temos essa noção certa, conscientes, né, nós começamos a dar a dimensão exata para os nossos desafios. Tá certo. A gente bota num contexto. Exatamente, contextualiza as situações. Né? Então nós não entramos, é mais difícil de nós nos desesperarmos. Né? O que faz sentido. Né? E o desespero é a maior causa do suicídio. Pois é, antes da Márcia trazer a sua contribuição, sei que a Márcia vai falar, presumo, né, sobre também a contribuição da doutrina espírita, né? A abordagem da doutrina espírita desses vários aspectos, para mim tem duas coisas que são fundamentais e que também fazem esta aproximação do material com o espiritual. Nós somos seres dualistas, tá? Que é exatamente encontrar ou buscar o sentido da vida. Isso é para agora, claro que sempre para depois, tá? Anterior, agora e para depois, mas o sentido da vida, acho que é um grande instrumento de ajuda ao enfrentamento de qualquer que seja o desafio, e vem em forma de doença, de perda, de desilusão, de desencanto, de qualquer coisa, e a certeza da vida futura. Acho que essa é a aproximação que faz do material com o espiritual. Encontrar o sentido da vida e acreditar, né? É aquela fé forte, inabalável da existência da vida futura. Márcia. Eu estava pensando no que o Jorge estava trazendo, nessa abordagem das experiências, né, de quase morte, e não apenas essas, fazendo um paralelo com todas as propostas de avanço científico que nos possibilita adentrar um pouco mais a essa realidade da continuidade da vida de maneira mais palpável, assim, a partir de um material substancial comprovado ali, ainda que não se tenha uma explicação clara no campo científico sobre isso, nos possibilitando de maneira mais racional ver lógica e possibilidade de verdade por trás de todo esse mundo, que por muito tempo foi imaginário, fictício, ilusório, coisa de gente que não tem raciocínio lógico, uma fé cega. Passou por vários níveis esse avanço do despertar para a espiritualidade. E por muitas vezes foi considerado algo de pessoas não muito sérias, pessoas que não merecessem credibilidade. E entendemos o porquê foi tão difícil para Kardec conseguir se posicionar ali, fazendo uma ponte entre espiritualidade e realidade material, corpo científico, de maneira séria e embasada, porque esse penso que tenha sido o maior desafio de Kardec naquele instante. Conseguir trazer a grandeza dessa proposta no momento em que isso era
assunto de pessoas que não tinham um raciocínio coerente e lógico, né? Isso para não dizer coisa pior de como era tratado naquele instante. E a gente começa a perceber por aí, a partir de todos os avanços científicos, né, trazendo um embasamento para que a gente consiga adentrar nessa espiritualidade, nessa mudança comportamental, entendendo a doutrina espírita como um assunto sério, né, que se há algum destoamento, alguma dificuldade de interpretação ali, está por conta dos equívocos dos homens, ali lidando com aquele aparelho, com aquela proposta, e não, na verdade, da doutrina, que ela traz todas as verdades ali, e que se realmente a gente se debruçar num estudo sério, vai perceber que não há incoerência, que ela caminha de fato lado a lado com a ciência, possibilitando que essa cortina do invisível se abra de maneira mais palpável para todos nós, porque é esse o objetivo da espiritualidade, que a gente tenha esse material embasado aí para racionalmente trabalhar, utilizando na nossa vida prática, nos colocando numa condição de receptividade com relação à espiritualidade de forma diferente, para acessar melhor esse mundo, a partir de toda aquela questão ali dos estudos sérios que possibilitam a visão da continuidade da vida, porque muda tudo. Sem dúvida. Eu sei que não começou aqui, que essa problemática tem uma causa maior, ainda que eu não consiga compreender agora. É claro que no primeiro momento se trabalha a consequência. Alguém chega com um transtorno, um distúrbio, uma situação, é medicina prática. É remédio, é tratamento profilático ali de maneira mais intensiva, é uma condução talvez para uma internação, num caso mais grave, mas depois, paralelo a isso, posterior a isso, há de se atentar todos aqueles que estejam envolvidos no processo para a necessidade desse olhar realmente para a causa. Porque senão a gente vai realmente enxugar gelo e novas consequências vão estar postas ali, e às vezes numa consequência mais grave, porque beiram suicídio determinados transtornos, aonde muitas vezes pode até ser eclodida por conta de uma sensibilidade mediúnica, porque a linha é muito tênue entre mediunidade e transtorno mental também. Então há uma série de variáveis aí que precisam ser observadas, avaliadas, e nesse sentido a Casa Espírita, a doutrina espírita pode colaborar e muito no auxílio de alguém que apresente uma determinada problemática. E quem de nós não apresenta? Em menor ou maior grau, todos nós temos nossas dificuldades. Sem eliminar os outros aspectos. Sem eliminar nenhum até aspecto. Inclusive há um consenso na questão da saúde, espiritualidade, em todos que trabalham nessa área, psicologia, psiquiatria e questão de espiritualidade, há um consenso que até o Dr. Alexander citou, eu achei muito interessante. Ele diz que são 3 pilares para conseguir superar a saúde mental, as doenças, né? As doenças que são relacionadas a distúrbios, né? Mentais. Ele disse, em primeiro lugar, buscar ajuda. Né? A pessoa precisa buscar ajuda. Né? Segundo lugar, não terceirizar a culpa. Dizer assim, não, eu estou assim, é por causa do governo, é por causa do meu vizinho, entende? Chamar para si a responsabilidade, que a gente tem condições, sim, né, de enfrentamento, buscando ajuda, buscando apoio. E a terceira, persistir, ter paciência, porque o processo, às vezes, é longo. Mas ele é possível de ser superado, né, quando se une forças, né, entre espiritualidade, psiquiatria, psicologia, né, isso é possível. Então é muito importante isso para que a gente reflita sobre isso, né? Diógenes, desculpa te atropelar mais uma vez, mas é que eu estou aqui pensando na questão da esquizofrenia, porque até foi uma solicitação de uma telespectadora, né, que está enfrentando um problema com familiar com esquizofrenia. Onde é que entra a espiritualidade? Qual é a contribuição que o espiritismo pode dar para enfrentar, né, tanto a pessoa hoje com esquizofrenia e o familiar ou os familiares? Tá. Bem rapidinho primeiro, só para não esquecer. Sim. De uma história que um médico contou, que ele chegou, tinha um paciente muito ansioso e a pressão sempre bem alta, né? E ele era muito ansioso, muito tenso. Uma paciente, uma mulher. E aí, claro, quando a pessoa está muito ansiosa, muito agitada, muitas vezes o tratamento fica mais difícil, até o efeito dos medicamentos fica mais difícil de acontecer.
E daí, certa vez ele chegou para essa paciente, ela estava muito agitada e tal, e ele pegou na mão dela, né? E falou para ela assim, a senhora tem fé? A senhora acredita em alguma coisa? Ah, sim, meu filho, eu sou católica. Eu disse, tá, qual é o santo que a senhora mais gosta? Daí ela disse assim, eu gosto da medianeira. Então, vamos lá. A senhora consegue mentalizar a medianeira? Fechar os olhos, imaginar ela? Vamos começar a pedir ajuda para ela, então? Porque daí ela vai ajudar todos nós aqui. Somos nós ajudando a senhora e ela também vai vir aqui ajudar a senhora. A senhora não acredita? Acredito. Aí começou a fazer um processo de oração com ela, o doutor começou também a acompanhar ela, numa maneira bem simples dele, né? E com o tempo ela foi acalmando, foi serenando, foi acalmando, os batimentos cardíacos foram diminuindo, e daí, ela se sentiu melhor, os médicos, os enfermeiros, depois uma enfermeira chegou e disse assim, doutor, eu não sabia que o senhor tinha alguma religião, que o senhor era religioso, o senhor é evangélico, que o senhor era... Eu disse, não sou nada, nunca participei de nada. Mas como é que o senhor convidou ela para fazer uma oração? Não, mas ela é. Basta que ela seja, eu não preciso ser. Eu só utilizei uma ferramenta muito poderosa que ela tem com ela em benefício dela. E funcionou. Então é essa a ideia de quando se trabalha a espiritualidade, né? E que ajuda no desenvolvimento, na saúde mental, né? Está nos três, porque que eu tenho chamado, agora, de novo interrompendo, Diógenes, que não coisa. Não tem problema, vamos lá. É que uma coisa nos desperta a outra, né, Márcia? A Márcia também havia comentado isso no nosso intervalo, que eu tenho chamado de 3 passos da cura pelo método de Jesus. Mas daqui a pouco eu falo. Opa, fiquei curioso agora. A questão da esquizofrenia é o seguinte, tá? Primeiro é importante a gente entender que a esquizofrenia ela é tida como uma doença, tá? Ainda não tem estudos precisos para saber a causa nem a cura. Mas é tido como uma doença porque, em princípio, não há cura, né? Não existe uma cura da esquizofrenia, assim como não tem cura para bipolaridade, por exemplo, né? Mas são doenças que elas podem despertar durante a vida, tá? Por exemplo, esquizofrenia. Esquizo quer dizer divisão, frenia, mente. Então, seria uma divisão da mente, né? É como se a pessoa oscilasse entre realidade e fantasia, né? É um tipo de psicose. A psicose é quando a gente sai fora da realidade. Então a pessoa, por exemplo, começa a dizer que os ETs implantaram um chip nela e agora estão rondando a casa dela. Tá? Isso é um delírio, né? Ela está saindo da realidade. E a alucinação é quando ela está dizendo que está enxergando algumas pessoas ou ouvindo, tá? E eu já questionei, já tive pacientes e tenho, né, pacientes com esquizofrenia, diagnosticados com esquizofrenia, e eu questiono, tá, mas quem é que fala contigo? É a tua voz, essa voz é a própria tua voz? Ele diz, não, é a voz de pessoas que eu já conheci, né? E que ficam me botando para baixo, ficam dizendo que vão me pegar, fico só coisas negativas. Tanto, e pessoas rondando, e realmente enxerga, né? Porque o esquizofrênico isso é real, né? Então primeiro tu tem que entrar, né, na alucinação dele para tentar entender o que aquilo está dizendo para ele, né? Mas o que acontece? A pessoa ela pode reencarnar, vamos dizer assim, e ter uma vida saudável durante a infância, durante a adolescência, e de repente ela pode passar por uma situação na vida que pode desencadear a esquizofrenia, né? Então ela nasce com uma predisposição. Tem pessoas que têm predisposição e tem outras que não têm. Então eu posso passar por um evento traumático, o mesmo evento traumático que a Márcia passar, e a Márcia começar a ter sintomas estranhos, a começar, entre aspas, a viajar muitas vezes, né, a ter percepções distorcidas, sem sentido, sem nexo. E eu não. E a Márcia poder desenvolver um quadro de esquizofrenia, né, porque o impacto emocional, aquela situação ali, produziu isso, né. O uso de drogas também, drogas ilícitas, entorpecentes, né, então tudo isso pode, a própria maconha, já tem estudos dizendo... O álcool também. O álcool, ao longo, né, se a pessoa já é predisposta, ela pode desenvolver um quadro de esquizofrenia, né? Nós temos uma novela que passou, que era acho que era Thales, não lembro o nome do personagem, que o pai dele começou a botar tanta pressão na cabeça dele que ele tinha que assumir a empresa, e muita pressão, e o pai totalmente tóxico ali, e oprimindo ele, que chegou uma hora que ele surtou. Ele teve um surto, e ele desenvolveu esquizofrenia. Por quê?
Não é que todos que vão passar por isso vão desenvolver, mas tem uma predisposição para isso. Bom, a esquizofrenia, a pessoa precisa tomar medicamento, óbvio, né? Antipsicótico, tá? Ela precisa tomar medicamentos para diminuir a alucinação, para diminuir os delírios, né? E o tratamento psicológico vem em que sentido? Também, para ajudar a pessoa a lidar com esse transtorno, para ajudar a pessoa a lidar com a esquizofrenia. O paciente esquizofrênico, ele vai ter uma autoestima muito baixa, ele vai dizer que ele não presta para nada, ele tem muito medo das vozes, porque um me relatou assim, eu tenho medo de agredir minha mãe, porque as vozes ficam me mandando fazer isso, e eu tenho muito medo de fazer isso. Então eles desenvolvem um sofrimento pelo sofrimento da esquizofrenia. Então é um sofrimento duplo. Então a psicologia ela vem para ajudar essa pessoa a lidar com essas vozes, com essas alucinações, e também lidar com a própria doença da esquizofrenia. E o espiritismo entra onde aí? Pelo mesmo motivo também, porque quando essa pessoa está num processo assim, ela vai receber muitas influências espirituais também que potencializam ainda mais a ponto de se confundir a alucinação cerebral com a alucinação espiritual. E aí muitos dizem, mas não é só um caso de mediunidade. Tem diferença, porque a mediunidade, a pessoa ela pode ter as visões, mas ela não se desestabiliza. Exatamente. Ela não alucina, ela não vai delirar. Ela tem uma vida normal. Ela pode sentir um medo, muitas vezes, para não lidar com isso. Ela pode sentir um certo pavor, mas quando é bem trabalhado e alguém orienta, ela não entra em surto, por exemplo. E o limite até está entre a esquizofrenia e a mediunidade é que a esquizofrenia altera totalmente a tua vida. Com certeza, fica isolado. Tu fica totalmente refém. Agressivo. Tem os sintomas claros. E a mediunidade não, tu tem como controlar, tu tem como educar, tu tem como trabalhar. Claro, né? tu organiza, é possível organizar a pessoa dentro da mediunidade, né? E a questão do caso da esquizofrenia é que a pessoa, ela vai ter como o Jorge falou, ela vai ter um problema funcional na vida, muito grave. Ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir se relacionar, ela vai se isolar muito, ela vai ter muitas crises de ansiedade. E às vezes até um processo obsessivo pode desenvolver a esquizofrenia. Porque às vezes a perturbação do espírito é tão grande em cima da pessoa que ela pode se desorganizar também por ter uma predisposição e entrar na esquizofrenia. Sim. Por isso que alguns dizem assim, esquizofrenia é só obsessão. Nem sempre, às vezes dá uma colaboração última aqui pelo tempo, eu sei que Viktor Frankl, ele contrariou Freud, porque Freud colocou que quando o homem está em grande dificuldade, ele se transforma num animal. Sim. Ele fica totalmente animalizado. E Viktor Frankl, através da experiência nos campos de concentração, ele provou o contrário. Claro. Que diante da pressão, o homem mostra o que ele é. Não necessariamente ele se animaliza, mas ele mostra o que ele realmente é. Inclusive, Frankl falou que muitos saem de uma situação de estresse melhores do que antes. Né? Eles têm essa capacidade de absorver, aprender e se sair depois mais fortalecidos. Então, há essa possibilidade, existe, isso acontece nos tratamentos, né, que a pessoa passa por uma situação dessa e depois ela sai mais forte. Isso, e é bom lembrar que a pessoa, se ela faz um tratamento bem direitinho, com medicamento, com tratamento psicológico, até mesmo espiritual, ela pode ter uma vida praticamente normal com qualquer um, mesmo tendo esquizofrenia. E tem pessoas que têm bipolaridade e ninguém imagina que tenha. Sim, e pode inclusive ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas a ser úteis e voltar a trabalhar e ter uma vida normal. Só que elas precisam de ajuda para elas entenderem isso. Acho que essa é a principal mensagem que a gente deixa aqui, né? Porque a gente está atuando aonde? No ser inteligente, na essência, lá onde está toda a potência de autocura, que é no espírito. Né? Senão a pessoa fica só com medicamento, achando que atuando no cérebro, na matéria, vai resolver. Sim. Não, tem algo muito mais profundo aí que precisa ser tocado, atingido, né? E o nosso tempo se esgotando. Pois é, eu ia dizer, e como é muito profundo, o nosso tempo não esgotou. Todas as observações, comentários, enfim, que a gente gostaria de fazer. Mas traz esses 3 passos aí. Os 3 passos. 3 passos é rapidinho, quem sabe para uma abordagem futura. Estão nas lições de Jesus. Quando alguém buscava a cura, qual era a primeira pergunta de Jesus? O que queres que eu faça? Para o cego que foi buscar cura, o que o cego ia querer? Recuperar a visão. Jesus sabia, mas perguntou, o que queres que eu faça? Tem que querer. Tem que querer. E tudo isso já foi dito aqui. Tem que querer, tem que fazer escolhas e assumir a responsabilidade pelas escolhas. Tem que querer. O que queres que eu faça? Segundo a observação de Jesus que foi dito, tua fé te salvou. A importância da fé, a importância da oração com a medianeira.
A importância da fé da pessoa, né, que acredita nisso. Tua fé te salvou, não fui eu que te salvei. Transcender. Não, Jesus não colocava nas redes sociais, eu salvei mais uma vitória. Não, tua fé te salvou. E a terceira, vai e não voltes a pecar. Vai porque a vida é movimento. Persiste, resiste, tenha resiliência, paciência. Vai e não voltes a pecar. Não busca de novo a cura repetindo os mesmos caminhos anteriores, os mesmos erros anteriores. Compreenda a mensagem da doença. Exatamente, os 3 passos de Jesus. A escolha, importância da escolha, da fé e da mudança, né? Porque toda transformação, toda mudança exige exatamente isso. Consciência, vontade e o querer para mudar e para se transformar. Márcia. Namastê. Ok, muito bom. Então olha, o tempo nos consumiu, né? Pela grandiosidade do tema. Jorge Brandão, Márcia Defoe, Diógenes Chaves, que estiveram aqui com a gente em mais esta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. O programa termina hoje aqui com toda a riqueza que aqui foi trazida pelos participantes, né? Pela espiritualidade, pelas lições, pelos ensinamentos. O programa termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.